Olá pessoal, tudo bom? Bem, nessa aula síncrona a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento, tá? Do nosso diagrama de classes para o modelo relacional, tá bom? Então, beleza, construí aqui meu diagrama de classe, tá tudo ok. Como é que vai ser modelar esse diagrama de classes para um modelo objeto relacional? Ou então, vou falar do modelo relacional, né? Mas se por acaso você for querer trabalhar com tipos de banco de dados orientados a documento, eu creio que seja análogo também, certo? Mas a, vou no tocante somente do modelo relacional, que é algo mais comum, né? Mais próximo da nossa realidade, né? Que a gente vê em várias aplicações. Beleza, então os objetivos dessa aula vai ser compreender a passagem do modelo de classe para o modelo, né? Trabalhando em um banco de dados e construir a camada de persistência do projeto, né? Onde é que os objetos vão ser armazenados, no caso, certo? Ok. Então a gente tem, né, que é super importante a gente entender como é que a gente vai fazer esse mapeamento, né, dos nossos objetos para o modelo relacional. Então a gente tem que a tecnologia de orientação a objeto, ela é muito próxima do modelo que a gente vê de modelo relacional, né? Se a gente for dar uma olhada nos modelos relacionais, é muito semelhante ao diagrama de classe, às vezes até confundem, né? Porém, a gente tem que ter uma camada que faça essa persistência. Então, para isso existem os sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Que existem vários por aí, Postgre, Oracle, MySQL, entre outros, né? Que vão aí dar auxílio a gente fazer esse mapeamento. Inclusive, existem alguns frameworks que eles mesmos já criam esse mapeamento, né? De forma automática. Como, por exemplo, o Django. Django você cria, só tem um trabalho de criar o banco. O resto, um manager lá vai criar, né? O módulo lá do Django. Mas, em outras situações, pode ser que você precise criar esses elementos do banco de dados, né? Então, para isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, os princípios básicos do paradigma de orientação a objetos, né? E do modelo relacional são bastante diferentes. No modelo de objetos, os objetos correspondem às abstrações do comportamento. Já no modelo relacional, os modelos correspondem aos dados, somente que de forma, só que de forma tabular, né? Então lá é só os dados. Como é que os objetos vão se relacionar e esses dados vão ser manipulados? Isso compete ao nosso paradigma de orientação a objeto, né? Então, apesar de parece igual classe e modelo relacional, né? Mas são totalmente diferentes, né? Os objetivos são outros. Nesse contexto, a gente tem dois tipos de objetos, né? A gente tem um objeto que é transiente e temos objetos que são persistentes. Então, lembre-se dessa nomenclatura, né? Quando eu falar objeto persistente, é um objeto que ele vai estar armazenado no banco de dados. Não importa quantas execuções do sistema a gente fizer, se a gente quiser recuperar, a gente recupera. Já objetos transientes, eles existem ali na memória principal e em um determinado momento eles podem sumir. Desligou o computador, morreu, foi-se embora. Acabou uma sessão, aquele objeto ali também vai-se embora, o valor dele vai-se embora. Enfim, então em outras situações você pode ter um objeto que vai ser criado, só que ele só vai existir em tempo de execução, né? Já um objeto que ele é persistente, não. Ele vai ali permanecer enquanto o banco de dados ali permanecer também, né? Você papoca o banco de dados, aí já era, certo? Mas é tido como um objeto persistente. Então, quando a gente vai trabalhar com a implementação do sistema, a gente tem que identificar quais são as classes que realmente a gente vai modelar para o banco de dados. Nem todos a gente vai modelar para um banco de dados, perfeito? Tem classes que eu não vou fazer manipulação com o banco de dados. Então, para que eu vou persistir esse objeto? Só para ocupar espaço de armazenamento? Não, né? Então, a gente vai ter classes, vamos ter objetos que eles não necessariamente são objetos persistentes, tá? Então, eu criei uma classe que ela vai ser a minha interface. Essa classe que é a interface, eu não vou pegar os objetos que tem nela, as instâncias, os atributos dela, e armazenar no banco de dados, né? Isso não é lógico isso, porque ela não é um objeto persistente, né? Ele é um objeto transiente, só vai existir ali naquele contexto em determinado
espaço de tempo, tá? Ok. Então, isso aqui é só mesmo reforçando o que eu acabei de falar, certo? A gente tem que identificar, né, esses objetos persistentes para a gente ter mesmo a informação que a gente quer armazenar no canto certo, tá? Sem gasto necessário de memória. Ok, então vamos para o projeto de banco de dados, né? Então, o projeto de banco de dados é algo que ele vai ser feito, né, praticamente quando o seu diagrama de classe ele já está bem consistente. Não, já estou com o diagrama de classe já está bem. O principal está aí, eu posso adicionar posteriormente novas colunas e tudo mais sem nenhum problema, mas a base já tem que estar lá, né, os relacionamentos entre os objetos, associações, tem que estar tudo já lá no ponto para que eu faça nessa integração com o modelo relacional. Então, nesse processo, né, da gente criar o nosso projeto de banco de dados, a gente vai construir o esquema do banco de dados, a criação dos índices, né, se vai ter trigger, se não vai ter trigger, como é que vai ser a criação desses índices, se vai ser sequencial, se vai ser uma outra chave, né? Vamos definir onde é que vai ser esse armazenamento físico dos dados, se eu vou colocar de forma distribuída, se eu vou botar de forma centralizada, né? Definição sobre as visões dos dados armazenados, atribuição de direitos de acesso, quem é que acessa, né? Como seria a política do backup desses dados, se eu faço backup mensalmente, trimestralmente, anualmente, diariamente, enfim. Então, todas essas etapas aí, elas fazem parte, né, do projeto de banco de dados do seu sistema. Como eu falei antes, né, a gente também tem que restringir o escopo, certo? Então, a gente vai considerar o aspecto de mapeamento de informações entre os modelos de orientação a objeto e o modelo relacional. Ou seja, eu tenho que fazer esse mapeamento dos diagramas de classe, né, das classes que eu estabeleci no meu projeto, para o modelo relacional, certo? Então, é esse mapeamento que vai possibilitar a nossa criação do esquema do banco de dados, certo? E aí, como eu falei, existem diversas ferramentas que automatizam esse mapeamento, né? Como esses frameworks. Alguns frameworks eles já fazem esse mapeamento direto. Porém, como eu disse, nem todas as ferramentas fazem isso. Então, a gente tem que também ter o conhecimento de como é o processo de mapeamento, tá? Inclusive, na atividade assíncrona, eu coloquei uma questãozinha para vocês fazerem esse mapeamento, tá bom? Então, é importante que a gente entenda como é que é esse princípio, esse funcionamento. Conceitos do modelo relacional, certo? Então, o modelo relacional ele é fundamentado no conceito de relação, né? Bem similar ao que a gente tem no diagrama de classe, né? Onde as classes elas estão relacionadas. Nessa relação, né, cada coluna de uma relação deve conter valores atômicos, tá? Então, os valores que eu vou ter aí na coluna que vai representar a relação, elas não podem vou fazer a relação de posso ter uma tabela com outra, né? Todos os valores das colunas são valores atômicos. Eu não posso ter valores, como é que eu posso dizer, que eles não estão preenchidos corretamente, né? Digamos assim. Isso daí faz parte das políticas de um banco de dados, né? Do gerenciador de banco de dados. Aí a gente tem a questão da chave primária, né? Que são colunas cujos valores podem ser utilizados para identificar unicamente cada linha de uma relação. Usualmente a gente trabalha com chaves primárias como sendo inteiros, né? Mas existe também a possibilidade de você trabalhar com chave de primária sendo um CPF, por exemplo, que é algo que é único também. O importante é ser único, né? A associação entre as tabelas, né, a gente vai fazer utilizando as referências entre as chaves primárias de cada tabela, né? E quando eu faço um relacionamento de uma tabela com outra em somente uma via, a gente utiliza a ideia de chave estrangeira, né? Então, se eu quiser fazer uma relação com outra tabela no contexto de que essa classe ela conhece a outra classe, então a gente vai ter que armazenar dentro da nossa classe uma referência para esse objeto. Então, isso que a gente chama de chave estrangeira, né?
Porém, ó, uma observação importante é que a chave estrangeira ela pode ser nula também, tá, galera? Então, não necessariamente a chave estrangeira ela existe. A gente pode colocar um opcional, né? Uma, uma, uma chave estrangeira como sendo campo opcional, onde o null vai indicar que não tenho ali naquele momento. Aquela questão do zero ou muitos, né? Quando eu coloco zero ou muitos, eu assumo que aquele valor ali que vai estar na minha classe, ela pode ser zerada, né? O relacionamento ele pode ser zerado, eu posso ter nenhuma relação. Agora, quando eu coloco um, eu não posso assumir valores nulos, tá? Então, isso daqui não pode acontecer. Por isso que a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, de como a gente faz essa relação, né? Ou vez por outra também, essa questão de ser nulo e não ser nulo não é controlado pelo banco de dados. Ele é controlado pela aplicação. Então, a seu sistema você tem que prever esse comportamento. Ah, eu não quero que seja nulo. Então, eu forço para que não deixe passar sem ter uma relação ali. Se tiver, né? Se pode ser nulo, é beleza, passa. Mas se não, a gente controla. Porque no sistema de banco de dados, né? No SGB dele, não vai fazer isso naturalmente, a menos que você faça uma função lá interna para não permitir. Certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, de tabela, né, que a gente vai ter lá no modelo relacional. Aqui eu tenho uma tabela chamada departamento, onde ela possui as colunas ID, sigla, nome e ID gerente, certo? E cada linha é como se fosse uma instância que a gente vai fazer um relacionamento com a classe, né, como se fosse uma instância de departamento, né? Então eu tenho lá um departamento que é de recursos humanos, cujo ID do gerente é 5. Esse ID gerente está fazendo referência a uma outra tabela, certo? Cujo esses valores aqui são identificadores únicos, tá? Aqui um outro exemplo, projeto, né? Eu tenho o ID, tenho o nome e tenho a verba, certo? Só que aqui eu não tenho já nenhum ID, nenhuma foreign key, né? Nenhuma chave estrangeira, certo? Aqui eu já tenho uma chave estrangeira que é o ID cliente. Usualmente a gente representa chaves estrangeiras, né? Chaves primárias, né? Utilizando essa siglazinha ID, né? Fica mais coerente aí. Então, como é que se dá esse mapeamento dos objetos para o modelo relacional? Nesse caso aqui a gente tem, né, como necessidade o armazenamento de valores de atributos nos nossos objetos persistentes para as tabelas, né? Então a gente fala objetos persistentes, aqueles que a gente quer que seja persistente, mas ele só vai ser se eu tiver como fazer essa relação com uma tabela que está lá no banco de dados, né? Para a gente ficar recuperando essas informações, mesmo que a aplicação ela caia, o banco de dados lá ele manteve as informações, né? Então, quais são os objetos persistentes? Primeiro ponto. Quais são as classes e objetos que vão ser persistentes às minhas classes? Identifiquei? Pronto, agora vamos fazer o mapeamento disso daí para as tabelas, tá? A partir do modelo de classe, a gente vai fazer esse mapeamento, né, dos objetos para o modelo relacional. Então, a gente vai observar que ele é muito semelhante ao mapeamento do MER, né, que é o modelo de identidade de relacionamento, que a gente vê na disciplina de banco de dados, certo? As diferenças, né, ocorrem na questão do modelo de classe possuir mais recursos que o modelo de identidade de relacionamento, né? Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro sisteminha, eu não trabalhei com classes, eu trabalhei com o modelo de identidade de relacionamento para entender o comportamento de todos os objetos, né? Todas as classes que eu iria criar para depois começar a desenvolver. Então, também é uma forma de você trabalhar e idealizar como é que seria a comunicação entre as classes do sistema, né? Porém, o modelo de identidade de relacionamento ele é limitado, né? A gente não pode criar funções, a gente não define perfil de acesso, né? Das variáveis, dos atributos, enfim. Não tem tudo que tem lá, né? Como definir classes que vão ser abstratas, enfim. A gente viu isso. O mais importante é a gente destacar que o modelo de identidade de relacionamento e o modelo de classes não são equivalentes, tá, galera? Então não confunda as duas coisas.
não é 6 e meia dúzia. São totalmente diferentes. Beleza? Aqui a gente vai utilizar uma notação simplificada, né? Do que seria a relação e do que seria a chave primária, tá? Então, ó, cada relação a gente vai apresentar, né, representar pelo seu nome, os nomes de suas colunas, entre parênteses, tá? As chaves primárias vão ser sublinhadas e as chaves estrangeiras serão transejadas. Para a gente entender melhor como é que a gente vai mostrar aqui os exemplos, tá? Exemplos dos dados vão a seguir utilizam sempre uma coluna de implementação como chave primária para cada relação. E uma coluna de implementação é um identificador sem significado no domínio do negócio, tá? Então, só para a gente entender os exemplos. Não se preocupe que eu vou explicar direitinho cada um desses exemplos. Bora partir para os exemplos aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um cliente, né? E eu tenho uma relação aí com o CPF. Então, no caso, aqui fica subtendido o quê? Que nesse contexto o cliente possui CPF, certo? O cliente possui CPF. Nesse caso aqui, né, o CPF ele é constituído de um número e de um código verificador, que aí foi colocado como um string, mas poderia ser o inteiro longo, né? Mas string é melhor de trabalhar, beleza? Aí vai depender, né, do problema, de quem está implementando. Mas nesse contexto aqui, strings, tá? E aqui eu tenho essa relação aqui, ó, certo? De 1 para 1. Então aqui eu estou obrigando, né, que o cliente ele tenha um CPF, certo? Já que eu estou amarrando aqui a cardinalidade. Então como é que vem a ser, né, uma ideia de modelo relacional? Aqui tem duas opções, ó. A gente pode ter o cliente possuindo um ID próprio, né? Vai ter o CPF, o nome, telefone, logador, data de nascimento, certo? E que era para ser, tá faltando idade, né? Teria a idade aqui também. Aliás, não precisaria da idade porque pela data de nascimento tem como calcular a idade, né? Então não coloquei aqui idade na tabela, certo? E aqui eu tenho o ID do CEP, tá? Então esse CPF aqui vai ser uma estrutura que eu vou armazenar. Esse CPF eu posso tanto concatenar, né, o string com essa string do código verificador, colocar um atributo só, certo? Não precisa eu criar uma classe para representar o CPF, entende? Então, eu fiz aqui a classe, mas lá no modelo relacional não precisa eu armazenar uma classe que vai ter CPF, que vai ter o ID. Para que isso, né? Então, no caso aqui, CPF não está sendo uma foreign key, tá? É um valor, uma string, certo? Que aí eu juntei o número identificador com o dígito verificador. Então aqui a gente tem um diagrama de classe e aqui a gente tem a classe representando o cliente. Nesse contexto aqui, ó, foi colocado o CEP, né, como sendo uma outra tabela, onde esse CEP tem o ID, tem o número do CEP e tem um sufixo, tá? E aí aqui eu coloquei o ID do CEP. Então, no caso aqui, eu não tenho uma tabela, né, com CPF. Eu tenho uma tabela com CEP. Uma outra forma de ver, tá, é colocar tudo no cliente. Então, coloquei o cliente aqui, o ID, o nome, telefone, logrador, data de nascimento, CPF e coloquei o CEP aqui também. Para que colocar CEP? Não, deixa eu colocar o CEP aqui como um atributo normal. Por mais que o CEP ele possa ser utilizado por outras pessoas, né? Mas eu preferi colocar mesmo como um cliente, né? Dentro do cliente aqui. Então, tenho duas formas de ver a mesma coisa, tá? Eu tenho o mesmo diagrama de classes e um modelo de identidade de relacionamento, né? A tabela que eu estou criando no banco de dados pode ser divergente, tá? Da mesma forma, eu preferi criar uma tabela para o seu CPF. Então, você pode criar e colocaria aqui a chave estrangeira para o CPF, tá bom? Beleza? Como é que funciona, né, o mapeamento de associações, né? Um dessas associações que a gente viu aqui, como é que a gente pode mapear essas associações?
Então, o procedimento utiliza o conceito de chave estrangeira, certo? Então, é com a chave estrangeira que a gente vai fazer essa verificação de associação. E aí a gente tem três casos, né? Cada um correspondendo a um tipo de conectividade. A gente tem aquela questão do muito para muitos, né? Temos a questão de, eu quero colocar autoassociação, como é que funciona a autoassociação, entre outras coisas. Por exemplo, aqui a gente tem uma associação de departamento para empregado e de empregado para departamento, certo? E aqui nesse outro contexto aqui a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, né? O empregado ele pode estar em vários projetos e um projeto constitui-se de vários empregados. E a gente ainda tem pode até uma associação, uma autoassociação aqui que o empregado é gerenciado por alguém, né? Então todos esses são tipos de associação que a gente pode ter que ele vai ser controlado por chave estrangeira, tá? Então vamos ver aí como é que funciona o mapeamento de associação 1 para 1, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o departamento e empregado. E aí, nesse contexto aqui, eu estou mostrando que um departamento, né, ele é gerenciado por um empregado, certo? Então essa é a associação aqui. É bom esses papéis aqui para a gente observar melhor a relação, né? Sendo assim, ó, aqui eu coloquei 0, 1, 1, né? Ou seja, eu posso ter sim um departamento que não tem nenhuma gerência, nesse caso aqui, né? Um departamento não tem nenhuma gerência. Aliás, para falar a verdade, não, né? Departamento tem que ter uma gerência, porém eu posso ter um empregado que não está gerenciando um departamento, né? Então aqui como é que foi feito? Ó? Eu coloquei o ID aqui do departamento, a sigla, o nome, né, que está aqui, e coloquei o ID do empregado gerente, tá? Então esse ID do empregado gerente vai ser um das instâncias aqui de empregado, né? Um objeto de empregado. E aqui o empregado tem o ID, matrícula, CPF, nome, endereço e CEP, tá? Então, nesse contexto aqui, eu poderia sim, professor, eu quero colocar empregado e colocar ID de departamento. Se eu colocar ID de departamento, significa que ele é o gerente do departamento. Aí você vai e analisa, né? Ó, tu vai ter uma tabela de empregado que tem vários campos, né? Várias colunas. Você vai colocar uma outra coluna, que essa coluna, ela, em muitos casos, não vai ser usada, né? Ela vai ficar nula o tempo todo. Então, você vai ter ali um armazenamento desnecessário, né? Já se você colocar em departamento, você sabe o quê? Que departamento ele tem que ter empregado. Que esse empregado, ele é o gerente, no caso, né? Então, pronto, toda a linha, ela vai ter um ID empregado gerente, certo? Você não vai ter campos ociosos ali. Então, você também tem que pensar nessa ideia, nessa estrutura, né, de como você vai modelar os seus objetos, as suas tabelas, né, para também ter uma melhor autonomia, uma autonomia em relação a... Não é nem autonomia, né? Tô pegando a palavra errada. Vamos pensar no maior aproveitamento de recursos, tá? Então, você vai criar suas tabelas visando um melhor aproveitamento de recursos, né? No caso aqui de armazenamento, beleza? Como seria o mapeamento 1 para muitos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, um departamento, né, possui vários empregados e um empregado, ele trabalha em um único departamento. Como é que seria essa criação, né? Então, aqui a gente tem, ó, departamento ID, sigla, nome de empregado gerente, como a gente tinha antes. E aqui sim a gente tem um identificador único dizendo o seguinte, ó, todo empregado trabalha no departamento. Então pronto, agora faz sentido eu colocar o ID departamento aqui. Tá bem mais, como é que posso dizer? Bem mais aproveitado esse ID departamento para identificar que ele trabalha em um certo departamento, tá bom? Então, essa é a forma que você vai fazer para mapeamento de associação para muitos, né? E aí, quando você for fazer a leitura, você vai observar que esse ID aqui ele é único, mas esse ID de departamento ele vai aparecer em vários empregados, certo? E aí vem, né? Beleza. E como é que seria a associação muito para muitos, né? Então, vamos ver aqui, ó. No caso lá de empregado para projeto, né?
Então tem um empregado que está alocado em vários projetos e um projeto que possui vários empregados. Então aqui a gente tem, deixa eu ver se as duas coisas são a mesma coisa. As duas coisas são a mesma coisa, não sei porque é que eu coloquei essa divisão, mas beleza, vamos lá. Então aqui eu tenho o departamento, como a gente fez lá, tem os empregados, né, como a gente fez lá, e temos o projeto. O projeto tem um ID único, nome e verba, certo? Quando eu tenho um relacionamento muito para muitos, a gente precisa criar uma outra tabela, né, no qual eu vou associar o ID do projeto e o ID do empregado, certo? Isso daqui eles seriam foreign keys, né, dessa alocação, tá? Tem uma diferençazinha. Seriam as foreign keys dessa alocação. Esses IDs aqui, eles seriam únicos, tá, galera? Então, se eu colocar um relacionamento dessa forma aqui, eu estou obrigando que esses caras sejam únicos. Então, eu não posso ter um ID de projeto e um ID de empregado repetindo, tá? Então, essa é a primeira versão. É diferente mesmo. A primeira versão eu estou usando uma restrição nesses dois campos, tá? E aqui já não estou utilizando uma restrição. A alocação ela tem um ID próprio, aqui ela não tem um ID próprio, tá? O ID próprio depende dos outros dois, né? Do empregado e do projeto. E aqui não, aqui eu tenho um ID próprio e aqui eu tenho os IDs de cada um dos objetos que eu estou relacionando, né? De cada uma das tabelas. E aqui eu tenho o nome e verba. Esse nome e verba, galera, tá parecendo que esse mesmo daqui, né? Ele pode ser removido, tá? Sem perda de informação. Agora a única questão é, se eu tirar, eu preciso ir lá no projeto para pegar esses valores, né? De alocação eu já não tenho esses valores direto. Então, aí vai caber a questão de velocidade, né? De pesquisar em um canto e ter que ir em outro, ou então já acessar direto. Aí vai aquela questão dos princípios do banco de dados, né? Da construção de banco de dados. Beleza? Mas, em resumo, em síntese, quero fazer a associação de muito para muitos. Então, eu vou ter que criar uma tabela extra, né? E essa tabela eu vou ter os identificadores de cada um, né? Desses muito para muitos. Da mesma forma funciona se eu tiver relacionamentos, né? Em áreas, né? Ternárias, quaternárias e por aí vai. Eu vou ter que adicionar todos os IDs de todo mundo que está participando daquela associação, tá? Aqui vai falar um pouquinho sobre a questão de gatilhos, né? Tipo, se eu for excluir um objeto, eu tenho que excluir todo mundo. Aí você tem que criar gatilhos e procedimentos para ver essa questão, né? Se a agregação ela implica em você destruir todos os filhos, né? Então você tem que ir lá no banco de dados e excluir tudo isso daí também, certo? Então aqui é só um parênteses, né, em relação a isso, essa remoção e atualização em cascata. Como é que funcionam as relações reflexivas, tá? Como é que aí é uma questão que pegou um bocado de gente, né, na prova passada. Então aqui eu estou dizendo assim, ó, o empregado ele é supervisionado por um outro empregado e o empregado ele pode ser esposo ou marido de outro empregado, né? Aqui eu tenho 0 ou 1, né? Então aqui eu já tenho uma ideia de que eu posso ter na minha instituição um empregado que ele é cônjuge de outro, certo? Então como é que vai funcionar? Tenho aqui o ID do empregado, tem a matrícula, tem o nome, data de contratação, e aqui eu tenho o ID do cônjuge e eu tenho o ID do supervisor. Onde esse ID do cônjuge e ID do supervisor é um ID que está dentro de empregado, tá? Então essa é a forma como a gente vai implementar a autoassociação dentro lá do modelo de entidade de relacionamento, beleza? Observando, né, como falei, esses campos aqui, ó, eles vão vir a ser como se fosse foreign keys, né? Ou seja, podem ser nulos. Por isso que aqui eu posso ter 0, né? Pode ser vazio, tá bom? Como seriam as associações enárias? Como eu falei, a gente vai colocar todo mundo. Ó. Aqui eu tenho um técnico, computador, um projeto. Então eu vou ter que criar uma tabela auxiliar. Nessa tabela auxiliar eu vou ter que colocar o ID do projeto, o ID do técnico e o ID do computador. Onde o técnico é constituído de um ID e um nome, projeto, ID, nome e verba,
e computador ID modelo, certo? Então esse ID aqui computador seria esse ID aqui, ID técnico seria esse e o ID projeto seria esse carinha aqui, beleza? Que seriam foreign keys, né, da alocação. As classes associativas é do mesmo modo, né, que como a gente fez nas relações de um para muitos, N para many, né, muitos para muitos, tá? Então aqui a gente tem empregado, temos o projeto, certo? E aqui em trabalho a gente tem o ID do empregado, o ID do projeto e a gente tem atributos que pertencem só a essa classe aqui, que eu estou colocando como sendo uma classe associativa, né? Então a classe associativa ela tem seus próprios atributos que eu estou armazenando aqui, tá? Mesmo caso aqui de utilização, a gente tem projeto, né? Temos ferramenta, e em utilização eu tenho o ID da ferramenta e o ID do projeto, também tenho os atributos, né, que tem aqui dentro de utilização. Estou colocando aqui, tá? Então classe associativa também de forma semelhante a muito para muitos, né? A única diferença principal, ao meu ver, é que lá no muito para muitos, sem a classe associativa, você não vai precisar criar campos extras, tá? Você coloca só a associação que está rolando ali. Já quando você tem a classe associativa, você tem que adicionar essas informações a mais, né? Na classe. Na classe ou na tabela. Mapeamento de generalizações, né? Então, professor, eu tenho aqui a questão da herança, né? Pai, filho e tudo mais. Como é que seria isso? Então, a gente tem 3 alternativas para fazer esse mapeamento. A gente pode fazer uma relação para cada classe da hierarquia. Posso fazer uma relação para toda hierarquia. E eu posso fazer uma relação para cada classe concreta da hierarquia, certo? Então, a gente não tem uma questão de uma é melhor do que a outra. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Então, de acordo com o que você vai ver aqui, você decide no que você acha mais interessante, tá? Bora ver aqui o exemplo. Aqui eu tenho um contribuinte, e aqui pessoa física ele está herdando de contribuinte, pessoa jurídica está herdando de contribuinte, beleza? Primeira opção. Primeira opção, eu vou criar aqui uma tabela contribuinte, que tem o ID e o endereço. Vou criar uma tabela pessoa jurídica, que vai ter os campos dela, né? CPF, nome, data de nascimento, e vai ter o ID contribuinte nela, certo? Então, a partir disso eu pego as informações que faltaram ali, né? Pensando lá no sistema. Mas no banco de dados vai estar assim. Pessoa jurídica, tem CNPJ, razão social e o ID contribuinte. Tá bom? Beleza? Tranquilo? É a primeira versão. Segunda versão. Na segunda versão, eu estou usando uma coisa só, pessoa. Essa pessoa ela tem um ID, nome, endereço, data de nascimento, CPF, CNPJ, razão social e tipo. Ou seja, peguei todos os atributos que tem nessas classes, que tem em comum, né? Aliás, tudo que tem nessas classes mesmo, né? Coloquei tudo aqui. Dessa forma, pessoa pode ser qualquer coisa aqui, né? Mas nesse contexto aqui, eu tenho que aceitar vazio. É como se eu pudesse ter, um contribuinte. Aí se eu tivesse o contribuinte, eu só teria endereço, nome eu não tenho, data de nascimento eu não tenho, CPF eu não tenho, CNPJ eu não tenho, razão social eu não tenho, tipo eu não tenho. Aliás, tipo eu tenho que é como se fosse vazio, né? Esse tipo vazio significa que ele é só contribuinte, vamos supor. Aí digamos que é tipo 1. O tipo 1 significa que o cara é pessoa física, então ele vai ter nome, endereço, data de nascimento e CPF. O tipo é 2. Então se o tipo é 2 significa que o cara é pessoa jurídica, então vou ter endereço, CNPJ e razão social, certo? Então observem, eu estou concentrando em uma tabela só, mas eu tenho que fazer a gerência dessa linha, né? De acordo com o tipo e quais são os campos que eu vou considerar e desconsiderar. Mas aí vocês devem concordar comigo, eu acho, né? Que você vai ter uma linha que tem um bocado de campo ocioso, né? Que você não está usando.
Porém, a consulta é bem mais rápida nessa segunda situação, né? Então, tem a questão de acesso versus armazenamento, certo? E aí, temos outra alternativa, terceira alternativa, que seria a alternativa, digamos que meio termo dos dois aqui, né? Então, tem uma pessoa física, que vai ter o ID, data de nascimento, nome, endereço e CPF, e tem uma pessoa jurídica que vai ter o ID, CNPJ, endereço e razão social. Então, observem que endereço aqui é o que vai estar replicado, né? Se eu tiver uma pessoa física e uma pessoa jurídica que possuem o mesmo endereço, digamos, né? A gente vai ter informações que seriam duplicadas. Mas, fora esse problema, né? A gente consegue fazer de boa, considerando que essa classe aqui seria abstrata, por exemplo, tá? Então, isso daqui é a forma que a gente pode fazer o mapeamento de generalizações. Perfeito? Então, primeira alternativa, a classe é mapeada para uma relação, as colunas dessa relação são correspondentes aos atributos específicos da classe, e a desvantagem é que eu tenho a manipulação de várias relações, né? Vou inserir, vou remover, vou verificar aqui, aí eu vou ter que fazer essa ida e volta, né? Tem que ficar andando aqui entre esses chaves, né? Para poder pegar a informação. Na segunda alternativa, a gente tem, né, uma implementação bastante simples, que além de que facilita nas situações que os objetos mudam de classe, certo? A desvantagem é que eu tenho uma alteração no esquema, né? Adição e remoção, ela vai depender daquele tipo lá que eu falei, né? E a terceira alternativa apresenta a vantagem de agrupar os objetos em uma classe, né, em uma única relação. Porém, como desvantagem, a gente vê que quando a classe é modificada, né, cada uma das relações correspondentes sobre classe também deve ser modificada. Então, os caras têm o mesmo endereço, eu tenho que verificar quais os que têm o mesmo endereço para modificar nos dois, né? Então, isso aí complica também um pouquinho, né? Nesse caso aqui, o cara tem o mesmo endereço. Então, se eu alterar o endereço aqui nessa pessoa jurídica, eu também tenho que alterar lá na outra. Então, eu tenho que pesquisar todo mundo que tem aquele mesmo endereço para poder fazer essa alteração. Nesse caso aqui, não, né? Se eu alterar o endereço aqui do contribuinte, que esses caras aqui fazem relação ao mesmo, eu acesso o endereço alterado de forma mais fácil, mais rápida, certo? Aqui também do mesmo jeito, eu também tenho que fazer uma manipulaçãozinha para verificar os endereços em comum e alterar caso haja uma alteração também, certo? Por que isso, né? Porque a gente tem que fazer que fique consistente, né? Se eu fiz uma generalização, a ideia é que se eu estou me relacionando com o contribuinte e eu alterei o endereço, se esse cara também tem a mesma herança, eu também tenho que alterar o endereço, tá? Essa é a ideia. E aí, como é que seria a construção dessa camada de persistência, né? Então, além da construção do esquema de banco de dados, tem alguns outros aspectos, né, que é importante a gente observar nesse armazenamento dos nossos objetos, né? Que seria a materialização, que é o caso de restaurar um objeto a partir do modelo de banco de dados. Então, beleza, salvei tudo mais, vou recuperar essa informação. Como é que é essa recuperação dessa informação? A atualização, como é que eu vou atualizar esse objeto para o banco de dados? E remoção, como é que eu vou remover esse objeto e remover também do armazenamento persistente? E aí entra aquela questão que eu falei, né? Aquele campo pode ser vazio ou não? Como é que eu vou controlar isso na aplicação e repercutir isso lá no banco de dados também, certo? Então, mapeamento é fácil, mas a gerência, ela envolve outros passos, né? Outros processos, tá? Então, pensando nisso, a gente pode ter também no nosso sistema uma coisa que a gente chama de camada de persistência, né? Então, tudo que é relacionado a armazenamento, a gente pode deixar em uma camada, certo? Sem que essa camada ela influencie nas nossas classes da regra de negócio. Existem alguns padrões que o pessoal utiliza para fazer isso, né? Como exemplo, tá? A gente tem o padrão DAO, né? O padrão DAO é uma forma de você isolar tudo que é relacionado a banco de dados. Fica
nessas classes chamadas classes DAO, né? Data Access Object. Então toda manipulação, alteração, remoção, deixa tudo em uma classe isolada ali que vai fazer isso. Temos frameworks como a ORM, que também faz isso, né? Então tem várias estratégias, que são só algumas, mas tem com certeza várias outras que fazem isso, tá? No acesso direto, né? Então no acesso direto a estratégia é simples. A gente vai fazer um mapeamento do objeto relacional e fazer que cada objeto persistente possua um comportamento que permita a sua restauração, atualização ou remoção. Acesso direto, né? Então vou colocar na minha classe um código lá SQL para realizar inserção, remoção, atualização e consulta das tabelas onde estão armazenados os objetos, tá? Então isso daí quem utiliza isso, né? Muito. O Delphi, ó, Delphi aparecendo aí, Power Builder, Visual Basic, né? Então eles trabalham bastante com esse acesso direto, tá? Esse outro formato aqui, né, utilizando o SGBDOO, né, que é o sistema de banco de dados, né, gerenciamento de banco de dados para orientação a objeto. Então, nesse contexto aqui, surgiram vários sistemas de gerência de banco de dados orientados a objeto. Se eu não me engano, o próprio PostgreSQL, né, PostgreSQL, ele já é orientado a objetos, né? Então ele já tem umas consultas próprias para entender a questão de herança, por exemplo. Então a herança dele já tem uma estrutura mais rápida, né, de se fazer. E nesse caso a gente vai ter tipos de consulta, né, orientadas a objeto, que você vai ter lá no banco de dados, que você vai fazer essas consultas SQL já pensando nessa hierarquia, né, nessa estrutura de orientação. Então, eu vou ter nesses sistemas gerenciadores de banco de dados, né, extensões para identificar melhor os objetos, a criação de objetos complexos você vai criar, expressões de caminho, camadas de operação e herança também, tá? E padrão DAO. No padrão DAO, eu não estou mexendo. Um caso, né, eu mexer com o código, certo? Então, mexi no código na classe para ele já fazer essa inserção direta, consulta direta. No segundo que a gente viu, no SGBDOO, né, o próprio banco de dados ele já tem essa forma de se comunicar com objetos das minhas classes, né? E aqui a gente tem um padrão. O que significa esse padrão? É que eu vou dizer o seguinte, ó, tudo que tem DAO, né, na sigla lá da classe, significa que é um objeto que se comunica, tem um acesso direto com o banco de dados, tá? Então essa é a ideia, de isolar tudo que se comunica com o banco de dados em uma classe só. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, fica melhor, pronto. Aqui eu tenho região cliente, né? Que ele vai verificar aqui, né, de acordo com o DAO, né, dessa região do cliente, os valores, os dados. Então tem aqui uma interface DAO que vai se comunicar com essa classe, que vai restaurar, vai atualizar ou vai inserir algum dado de acordo com a classe que eu estou manipulando, tá? Melhor assim. Acho que isso aqui está interessante. Então vamos supor, tem aqui a interface DAO. Nessa interface eu tenho algumas funções, né? Então inserir, atualizar, remover, encontrar, né? Procurar por matrícula, encontrar por turma, obter história. Então essa interface aqui, ela vai fazer uma comunicação com o banco de dados e de acordo com o que eu fazer essa chamada, né? Eu estou acessando aqui a interface, eu quero inserir um aluno. Então lá na tabelazinha, né, eu criei no meu formulário, eu peguei todos os dados ali do aluno, chamo o aluno.dao.inserir e coloco o aluno. Então essa função aqui, internamente ela vai fazer uma consulta SQL inserindo o aluno, né, fazendo um insert, para falar a verdade, né? Não é uma consulta, faz um SQL que é um insert. Aí vai lá, faz o insert e coloca os dados todos desse aluno. Caso aconteça algum erro, aí eu gero uma exceção aqui, né? Com todos aqui tem uma exceção, beleza? Então, a interface ela vai ser responsável por fazer
essa comunicação com o banco de dados, né? Trazer os dados, né? Por exemplo, aqui lista, encontrar todos, ele vai fazer um select lá, traz o select, armazena esse select em estrutura de aluno e retorna essa lista, tá? Então isso aqui são formas que a gente pode ter de fazer a comunicação com o banco de dados, certo? Um outro framework, né, que pode ser utilizado para fazer isso daí também, essa comunicação com banco de dados, é o framework ORM, né, que é um conjunto de classes que realiza um mapeamento objeto relacional de forma transparente. ORM é a sigla para Object Relational Mapping, né? Mapeamento objeto relacional, certo? Então a ideia dele é fazer com que eu possa fazer isso só que de forma transparente, né? De forma mais rápida, tá? Então é um framework que ele pode se adaptar a qualquer sistema gerenciador de banco de dados, né? Se eu não me engano, eu acho que o Django ele deve trabalhar com um framework relacionado a isso, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma consulta de todos os objetos ou fazer um filtro, né? Você não faz consultas SQL. Você pode até fazer uma consulta SQL se você quiser, mas você trabalha como se fosse o objeto fazendo isso e ele já vai retornar ali os dados persistidos ali, né? Que estão persistidos no banco de dados, ele vai trazer para você. Então ele utiliza, né, uma espécie de um framework, né, interno que faz esse mapeamento do objeto para o modelo relacional de forma nativa ali, digamos, né? Beleza? Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Dei uma olhada direitinho nos slides que estou disponibilizando junto, né, com esse vídeo. E a atividade, né, assíncrona que a gente tem, né, vale 1,5 ponto para a prova, ele tem uma questão relacionada a isso, né, fazer esse mapeamento do diagrama de classe modelo relacional, tá? Então, tentem aí fazer essa questão aí para fixar o conteúdo. Beleza, galera? Valeu, até mais, bons estudos.